Olha, na última semana nós noticiamos aqui o Parlamento de Portugal descriminalizou a eutanásia. Hoje, a justiça alemã segue o mesmo caminho e considerou inconstitucional uma lei que previa prisão para suicídios assistidos. Bom, aí surgiu a seguinte pergunta aqui na reunião de pauta. Qual a diferença entre a eutanásia e um suicídio assistido? O doutor Samuel Dabin, que é neurocirurgião, professor de medicina da SJT-Med, gentilmente nos atende e ele está aqui conosco. Samuel, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite, Heródoto, é um prazer. Bom, qual é a diferença entre então, um suicídio assistido e uma eutanásia? Haja vista que essas duas notícias vieram da Europa essa semana. Bom, são dois conceitos diferentes, tá? A eutanásia, ela está relacionada com a promoção da morte de uma pessoa de forma digna, tá? E realizada por um profissional médico com o consentimento do paciente, tá? O suicídio assistido, ele pode ser assistido por um não médico e pode ser assistido por um médico, tá? O que é isso? O suicídio assistido, a pessoa, ela própria pratica o ato que vai levá-la à morte. Então, por exemplo, você tem um familiar seu que compra uma série de medicamentos letais e ele te oferece esses medicamentos e você toma e comete suicídio. Então, você está cometendo um suicídio assistido por um não médico, tá? Se o médico prescreve esses medicamentos com a intenção de que haja o suicídio, ele está sendo, então, um suicídio assistido pelo médico, tá? O que é diferente da eutanásia, né? A eutanásia, o próprio médico promove a morte, tá? Então, fazendo a injeção letal que seja, ou aplicando lá a medicação que vai levar a pessoa à morte. Agora, Samuel, logicamente são duas leis, o Parlamento Britânico e agora, no Parlamento Português e agora no Parlamento Alemão. Isso se choca com o Código de Ética Médica ou não? Isso depende de cada país, tá? Então, cada país tem seu Código de Ética Médica, tá? Infelizmente, no nosso país, o Código de Ética ele não pode estar acima da lei, tá? E apesar dele ter poder de lei dentro do Conselho Federal de Medicina, a gente sabe que existem alguns artigos que dizem que é dever do médico, né, oferecer dignidade para o paciente, tá? Mas ao mesmo tempo é vedado ao médico você cometer qualquer ato que leve ao dano, né, à lesão corporal ou à morte. Tá? Então, assim, de qualquer forma, o nosso Código de Ética, ele, de certa forma, ele não aprova isso daí. Tá? Mas isso porque a lei no Brasil não aprova isso. Samuel, mais uma pergunta aqui de leigo. Aquele ato de desligar os aparelhos, isso está enquadrado numa eutanásia ou no suicídio, como é que eu vou dizer, assistido? Isso daí é o seguinte, quando você deixa de oferecer uma maneira, um tratamento para a pessoa sobreviver, tá? Na verdade, você não está cometendo, digamos assim, um homicídio, um assassinato, mas você está promovendo uma coisa chamada de ortotanásia. Tá? É claro que, dentro das nossas leis aqui no Brasil, se você desligar os aparelhos de uma pessoa com vida, tá? Você está cometendo homicídio. Tá? Se você desligar os aparelhos de uma pessoa em morte cerebral, essa pessoa já está morta. Tá? Legalmente ela já está morta, então você não está cometendo nenhum tipo de ilegalidade. Tá? Mas de qualquer forma, você aqui ainda é vedado você desligar os aparelhos para uma pessoa que esteja, digamos assim, com sinais cerebrais aí, sinais de vitalidade cerebral. Sim, ninguém pode pedir, nem a família, nem a própria pessoa. Segundo a nossa lei, não. Infelizmente, Entendi. não. Entendi. Compreendo. Muito obrigado pela gentileza. Posso fazer mais uma pergunta? Claro, pode ficar à vontade. Como é que chama o gato que você tem aí?
Eu tenho 6 gatos, essa daqui chama DX7. Eu marco uma entrevista com você, ele entra no meio da entrevista, acho que ele queria dar alguns palpites aí. Eu fiquei com medo disso acontecer, aconteceu. Muito obrigado, viu? Um abraço, eu que agradeço. Muito obrigado.